Olá, meninas! Bem-vindas a mais um estudo aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu convido vocês a sentar aqui comigo nessa tarde de sábado e poder aprender um pouquinho mais sobre a vida de uma mulher da Bíblia. Nós estudamos ao longo desse estudo, 24 mulheres da Bíblia, e nós estamos estudando nesse mês a pessoa de Léa. Então, a gente vai estar estudando a pessoa de Léa no nosso estudo. E para cada pessoa que a gente estuda, tem as categorias de tópico de imersão, estudo histórico, vida pessoal, responder o questionário histórico de aplicação pessoal e o estudo dos espinhos, que é o primeiro que a gente sempre faz e eu vou estar fazendo hoje. Os estudos sobre os espinhos, a gente se baseia nesse livro aqui. Oi, Elisângela! Que é Vivendo Entre os Espinhos. Ele é um guia de sobrevivência bíblica de Mary Ann Froelich. Esse aqui foi a Maraísa que me deu de presente. E a gente vai estar estudando o capítulo 11 hoje, certo? Desse livro. Ele não tem tradução para português. Oi, Márcia! E eu vou poder estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre ele. No início do planner, você encontra o cronograma com tudo que a gente vai estar estudando daquela mulher. Então, quando você vai aqui para dezembro, você vai ter aqui Léa, o estudo histórico, segunda esposa, tópico de imersão, lavar roupas. Então, a gente vai estar estudando sobre a vida pessoal, assim também como uma situação específica para a mulher daquele tempo, mulher dos tempos bíblicos. E hoje a gente vai estar estudando o capítulo 11 na Clínica da Dor de Vivendo Entre os Espinhos. Oi, Terezinha! Então, meu plano não tá todo escrito ainda, que eu ainda tô passando as coisas a limpo, mas o estudo de hoje, ele já tá aqui escrito, eu vou estar colocando os adesivos enquanto eu converso com vocês e ministro esse estudo, tá bom? Então, esses adesivozinhos, gente, eu adquiri no Eixo, já conversei com vocês e tem sido bom pra mim, pra eu poder estar mexendo com alguma coisa enquanto eu vou conversando. Eu vou colando os adesivos, ilustrando aqui o meu estudo. Então, Vivendo com Espinhos, de Mary Ann Froelich, capítulo 11, alinhando nossa visão com a visão de Deus. Recapitulando, quando a gente está falando da Clínica da Dor, a gente está falando de passos que a gente está dando em prol de poder estar melhorando, vivendo com os espinhos, e o que a gente pode fazer para a gente ter uma sobrevivência bíblica nesse sentido. No capítulo anterior, eu vou até abrir aqui para poder fazer essa recapitulação. Deixa eu pegar aqui. A gente falou sobre o passo 3, foi um relacionamento honesto com Deus. O passo 4 foi aceite a honestidade de Deus em retorno. Daí, nos primeiros, foi passo 1, procurar a Deus e ter seu período de luto. Passo 2 é confiar em Deus, que Deus nos restaurará. Então, esses foram o passo 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai falar do passo 5, tá bom? Quando abraçamos nossos espinhos, começamos a ver nossas circunstâncias imutadas com os olhos de Deus. Então, quando a gente começa a aceitar os espinhos que existem na nossa vida, a gente passa, então, a aceitar de Deus a realidade, desses espinhos e a poder estar vendo como esses espinhos podem ser úteis também na nossa vida cristã. Então, os espinhos, eles têm sua utilidade, As pessoas que confiam e confidam no Senhor têm o privilégio de vir a conhecer seus segredos através da intimidade forte no relacionamento. Então, quando você abre aqui, eu vou abrir para mostrar para vocês. Quando você abre sua Bíblia, vou pegar minha Bíblia aqui. Salmo 25, versículos 14 e 15. Então, vou aqui no Salmo 25. Versículos 14 e 15. O Senhor confia
os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, principalmente essa parte onde fala que o Senhor confia os seus segredos aos que os temem, né? Quando você tem segredos com uma pessoa que você confia, uma pessoa que você tem intimidade. E é essa representação que o Senhor, Ele dá a nós que o tememos, né? Esse relacionamento de intimidade que o Senhor coloca, né, à nossa disposição se nós o buscarmos. E essa intimidade, ela vai ser gerada através de momentos críticos. Eu não sei qual é a tua vida, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu posso te dizer assim que na minha vida, as pessoas que estiveram comigo em momentos críticos, momentos de angústia, momentos de tribulação, são as pessoas que eu sei que eu posso contar. E são as pessoas que eu desenvolvi uma intimidade, assim, muito grande. E eu imagino que na sua vida você também tenha tido pessoas que estiveram com você, né? Em momentos de angústia, momentos de dificuldade. E que essas pessoas também estiveram, né? Te ajudando e fazendo aí essa ponte entre você e o problema, né? E Deus, Ele quer isso. Ele quer que nós o busquemos para podermos estar tendo essa intimidade com Ele. Ele não quer o que nós podemos oferecer a Ele. Ele nos quer, né? Ele quer que nós possamos buscá-lo e estar ao lado dele, né? Nesses momentos de tribulação que nós passamos. Então, vamos lá. Se você se sente enrolado e presa pelos espinhos, alinhar sua visão com o Senhor é o melhor caminho de liberar seu pé da teia. Então, se às vezes você se sente assim tão angustiada ou tão sobrecarregada pelos espinhos, quando a gente alinha a nossa vida com Deus, né, a nossa visão com Deus, isso vai estar nos ajudando. Se você se sente enrolada, né? Então é isso que você pode fazer. Sua vontade seja feita. Deixa eu colocar aqui. O propósito de Deus em nos redimir é de nos fazer mais como Cristo. Imagine se ao visitar sua mãe ou pai, tudo que você fizesse era pedir por coisas. Relacionamentos baseados em pedidos são imaturos. Então, se a gente só vem diante de Deus para reclamar ou para pedir ou para... a gente não clama, a gente não pede ajuda no sentido de a gente não conversa, a gente não agradece, a gente não simplesmente senta para tomar um café com Deus, né? Infelizmente, nós vamos ter um relacionamento muito imaturo com Deus, como uma criança pequena que só vem pedir alguma coisa. Não é isso que Ele quer. Ele quer nos confiar os seus segredos. E isso só vai acontecer se nós construirmos um relacionamento, gente, eles são construídos, né? Então a gente precisa alinhar nossa visão à visão de Deus. A primeira coisa é ter na nossa cabeça: a sua vontade seja feita. Seguindo a oração do Pai Nosso, devemos começar com seja feita a sua vontade logo após adorá-lo, né? A gente diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, logo após a adoração a Deus pela pessoa que Ele é, sem pedir nada, nós devemos dizer a Ele: Senhor, que a tua vontade seja feita. E daí a gente vem a conversar com Deus sobre o que a gente está passando, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre como você vê as coisas. Nossa visão é muito limitada. Isso deveria moldar nossos pedidos e súplicas. Aí aqui tem a oração do Pai Nosso. Esse conhecimento nos livraria da tirania do egoísmo, né? Aqui nesse versículo de 1 João, ele fala aquele que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, né? A gente pede com um coração realmente egoísta. Todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem é a imagem de Cristo descrita anteriormente. Quando a gente lê o versículo de Romanos, deixa eu ler esse daqui primeiro. 1 João 5. 1 João 5.
versículo 14 e 15, diz o seguinte: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, aqui é aquela certeza que a gente tem que pedir de acordo com a vontade do Senhor, né? O versículo de Romanos 8, ele fala o seguinte. Romanos 8. Versículo 28. Ele começa falando aqui em cima, gente, que o Espírito Santo, eu vou começar a ler do 18 até o 28 para vocês entenderem o contexto. Considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, sabendo da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, olha aqui, que o Espírito, ele ora de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Qual é esse bem, gente? É a vontade de Deus descrita no versículo anterior. Então, quando ele fala esse bem, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o versículo ele está falando que a vontade de Deus, ela é o nosso bem, né? E a gente tem que estar orando, pedindo a Deus que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Tem outras referências, né? Filipenses 2 e 5. Deixa eu ler aqui. Filipenses 2 e 5. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Aqui esses versículos eles estão falando, relacionando, né, a nossa vida à pessoa de Jesus Cristo. Então, ele começa com Filipenses 2 e 5, 1 Pedro 4 e 1, que nós devemos ser moldados à imagem de Cristo. 1 Pedro 4, 1 Pedro 4 e 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E Efésios 4 e 13. Todos eles falam do sofrimento de Cristo, viu? Efésios 4 e 13 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui está falando que nós devemos alcançar, né? Estaremos alcançando a plenitude de Cristo. Daí essa aqui eu acho que é a frase mais importante do estudo todo. Ela diz assim: como nos tornaremos a imagem de Cristo? Eu vou até grifar aqui a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Como nos tornaremos a imagem de Cristo, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, se nunca sofremos? Então, se a gente, o alinhamento da visão da nossa vida com a visão de Deus é que nós suportemos os sofrimentos da nossa vida,
de acordo com a vontade de Deus, por compreender que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não podemos sentir a dor do próximo se não somos capazes de sentir a nossa própria dor. Então, como a gente vai poder amar o próximo como a nós mesmos se nem nós aguentamos o sofrimento? Eu não estou falando que nós vamos ocasionar sofrimento para a nossa vida. Eu estou falando dos espinhos da carne. Lembra todos aqueles espinhos que a gente estudou nesses últimos 10 meses, né? A solidão, o luto, a doença crônica. Aqueles espinhos que a gente vem estudando. Vou até pegar o livro aqui para eu ler de novo o índice, só para a gente recapitular quais são esses espinhos que eu tô falando, que nós devemos alinhar a nossa visão com a visão de Deus, tá bom? Ó, o desespero, a solidão, o cansaço e a doença crônica, o coração partido, o medo, quando Deus parece em silêncio e quando não há milagres, né? Que é quando a gente vive com a perda permanente de alguém. Então, todos esses são os espinhos que a gente vive. E aqui a gente está na clínica da dor, que a gente está no capítulo 11, alinhando nossa visão com a visão de Deus. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça de que a teoria, né, ou a que chamam de teologia da prosperidade, é a teologia mais fraca que existe. Se você acha que o cristão não deve sofrer por ele ser cristão, você não poderia estar mais enganado. O próprio Jesus, que veio para morrer pelos nossos pecados, sofreu. E nós devemos ser a imagem de Cristo. Nós não temos como nos tornar a imagem de Cristo sem sofrimento. Isso não é possível. Ele sim sofreu o maior por nós. Só que os sofrimentos dessa vida, elas nos moldam a imagem do Senhor. Né? Eles são ferramentas utilizadas para isso. Deus, ele não prioriza o conforto. Daí o próximo é o fuja da mensagem da prosperidade, né? Que eu até falei para vocês nesse momento. Romanos 5, de 2 a 4, eu vou abrir para vocês. Oi, Dani! Romanos 5... de 2 a 4 diz o seguinte, ó. Vou ler do primeiro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé por meio da graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Como você vai ter um caráter aprovado se você não passa por tribulação? Não tem como. Tá aqui, tá nas escrituras, que é isso que uma coisa produz a outra. Tá aqui, ó, a tribulação, ela vai produzir a perseverança vai produzir o caráter aprovado e o caráter aprovado vai produzir a esperança. Então, a perseverança é um fruto, o caráter aprovado é um fruto e a esperança é um fruto, onde o cultivo é a tribulação. Aí ele fala, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, somos chamados como cristãos a entrar os sofrimentos dos cristãos, e principalmente de Cristo, e não a evitá-los. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós somos chamados para ser luz, né? Uma amiga minha até me lembrou, Karina, nós somos chamados para ser luz, mas nós só podemos ser luz onde há trevas. Então, realmente, a gente precisa dessa visão de que o sofrimento, ela é parte do nosso aperfeiçoamento cristão. Nós, lógico, ninguém gosta de sofrer, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar, a gente tem que utilizar, né? A gente não pode simplesmente ignorar o sofrimento dessa forma. Olhe, a vida de Jó cala a mensagem da prosperidade. A vida de Jó, ele era íntegro. Ele era totalmente íntegro. E ele passou por todas as tribulações que ele passou, né? A perda dos filhos, a perda financeira,
doenças físicas, todos aqueles espinhos que ele passou. Mas ele não fez isso porque ele sofreu, né? Ele não passou por isso apenas por sofrer. Olhe para o céu e para a eternidade. Então, João 13, versículos 36 e 37, diz o seguinte. Simão perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. João 14, versículos de 1 a 4, diz o seguinte. Não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Lucas 23, 43. Lucas 23. Olha as artes do Thomas na minha Bíblia, gente. 23. 43, vamos lá. Jesus respondeu-lhes, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, olhe para o céu e para a eternidade. Estou abrindo aqui o meu caderno só para pegar aqui uma frase de Abraham Lincoln, né, um presidente americano, que diz o seguinte: nunca pense se Deus está do seu lado. Ore com muito vigor que você esteja do lado de Deus. Então, que essa fique, né, esse próximo passo que a gente vai estar tendo aqui. Eu vou até escrever aqui, pegar minha caneta. Acho que eu não escrevi a palavra. Passo. E esse é o passo 5. Alinhe sua visão com a visão de Deus. Passo 5. Ai, tá aqui. Anotei em cima. Passo 5. Alinhe sua visão à visão de Deus. Então, eu deixo esse estudo para vocês hoje. Não sei o que vocês estão passando na vida de vocês. Não sei qual é o teu espinho. Não sei quais são as tuas lutas. Mas eu sei que Deus, ele não prioriza conforto, né? Não é algo que... esse foi vamos colocar assim, a prioridade quando ele criou o homem, né? Mas depois da queda, a prioridade de Deus é nos moldar a imagem de Cristo, né? Que nós sejamos santos, nós sejamos puros. E a vontade de Deus, a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Então, que isso fique para o nosso coração hoje, que isso acalente nosso coração hoje, que a gente possa estar sendo grata a Deus pelas circunstâncias que nós temos. E eu sei que não é fácil, porque eu já estive lá, né? E tem dias muito difíceis que nós temos, mas nós temos que orar que nós estejamos do lado de Deus, né? Não é se Ele está do nosso lado, é que nós estejamos do lado de Deus, fazendo a vontade dEle para a nossa vida. Então é isso, meninas. Um beijo. Deus abençoe vocês. Vou tirar a foto, colocar lá no nosso Instagram e aqui no Facebook. E que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês nesse caminho, né? Onde nós vamos estar estudando a vida de Léa, que passou por muita dificuldade em terra seca, mas que o Senhor esteve levantando, né? Essa serva. E vamos estudar a vida dela agora em dezembro, tá bom? Um beijo. Deus esteja com vocês. Tchau, tchau.